Salve, construtores de músculos! Bem-vindos mais uma vez ao melhor canal de fisiculturismo do YouTube. No dia 1º de julho de 2023, uma postagem no Instagram da coach e digital influencer Nika Konkai chocou o mundo do bodybuilding mais uma vez. No post, Nika anunciava ao mundo a morte do seu namorado, um dos representantes do universo fitness mais influente do mundo. Joe Liner, um conhecido fisiculturista e influenciador digital, também conhecido como Joe Aesthetics, morre aos 30 anos de idade, causando surpresa e comoção além das fronteiras do bodybuilding. Uma morte que recebeu uma atenção especial, mais do que outras no esporte, mesmo aquelas envolvendo atletas de ponta, como o campeão Shawn Rhoden, que faleceu em 2021, apenas 3 anos após ganhar o Mr. Olympia. Talvez pelo fato de Joe Aesthetics ser um famoso digital influencer, com cerca de 10 milhões de seguidores em suas redes sociais, ou talvez pela sua pouca idade. De cara, muito se especulou sobre o motivo de alguém aparentemente saudável e jovem vir a óbito, mas a declaração oficial foi de um aneurisma cerebral, o que estaria ligado a uma condição hereditária ou natural do seu cérebro, e descartou a possibilidade de overdose de drogas, como já se começava a falar em alguns canais e perfis da internet. Mas como um praticante de musculação famoso, com recursos à mão, não teria feito exames que detectaram essa condição médica? E pior, se assim como ele, você, que pratica musculação rotineiramente, mas nem plano de saúde tem, está sujeito a um aneurisma cerebral e, consecutivamente, a morrer? Essa é a resposta que vamos buscar nesse vídeo e explicar por que existe uma verdade que ninguém está falando sobre esse caso. Assista até o final e entenda como de fato morreu Joe Aesthetics e evitar que o mesmo aconteça com você. A intenção desse vídeo não é fazer nenhum julgamento sobre Joe Aesthetics, mas somente buscar esclarecimentos sobre o trágico acontecimento que acabou com a sua vida, e através desse esclarecimento, ajudar você e outros praticantes de musculação a não ter o mesmo destino. Peço que assista esse vídeo até o fim, com um olhar sem preconceitos. Joe Liner era um fisiculturista e influenciador nascido na Alemanha e adotou seu codinome online Joe Aesthetics, uma brincadeira onde juntou as palavras Joe, seu nome, com Aesthetics, estético em português, uma constatação óbvia do seu condicionamento físico altamente definido e estético para os padrões fitness. Ele era um modelo fitness, digital influencer, empresário e já havia competido na categoria Men's Physique. Era popular por dicas sobre treinamento, nutrição, suplementação e rotinas relacionadas à musculação, e compartilhava nas redes Instagram, TikTok e YouTube. Além de ter seu próprio programa de treinamento online chamado Joe Aesthetic Training System. Mas ele se tornou mundialmente famoso quando começou a postar vídeos onde aparece mexendo as fibras musculares do peitoral, sem encostar as mãos. Algo impressionante e raríssimo de se ver. Ele soube aproveitar essa habilidade e produziu centenas de conteúdo demonstrando essa e outras performances fitness difíceis de serem executadas e mais difíceis ainda de serem copiadas. Todo esse show exposto diariamente na internet atraía cada vez mais seguidores, que identificavam no Joe Aesthetics um ídolo com qualidades únicas. Com uma personalidade cativante, vídeos engraçados, dicas valiosas e um físico extremamente bem definido, Joe Aesthetics tinha um pacote de qualidades perfeitas para explodir nas redes sociais. Não demorou muito, ele foi de um segurança de boate a um dos maiores influenciadores do meio fitness no mundo. Assim que saíram as primeiras notícias sobre a morte de Joe Aesthetics, canais no YouTube, atletas e até o mainstream correram para noticiar o trágico acontecimento. Mesmo que tenha havido alguma especulação de início, logo se confirmou que a causa da morte como sendo aneurisma cerebral, associando o aneurisma de Joe Aesthetics como sendo um acidente de causas naturais, sendo inevitável e colocando ele como uma vítima da sua própria natureza. Afinal, uma má formação do cérebro teria provocado a deformidade, e não algo que Joe Aesthetics tivesse feito para contribuir para esse resultado. Joe Aesthetics foi uma vítima do destino que estava selado desde quando nasceu. Mas será mesmo? Será essa a verdade sobre a morte de um dos mais famosos digital influencers da atualidade? Ou existe alguma relação com seu estilo de vida e a musculação que ele praticava? Ao mesmo tempo que a notícia da sua morte se espalhava pelo mundo todo, surgiu uma narrativa curiosa que tentava confirmar uma desassociação de Joe Aesthetics com o uso de esteroides anabolizantes. E muita pouca gente realmente veio a público falar sobre o quanto e o que Joe Aesthetics usava de esteroides anabolizantes.
Ninguém quer correr o risco de se comprometer em falar algo e depois ser cancelado. Por isso que se viu foi um grande volume de comentários públicos adotando uma postura politicamente correta, sem fazer acusações ou conclusões que pudessem comprometer o Joe Aesthetics e a própria pessoa que estivesse falando. Aqui no Brasil, o próprio Renato Cariani, hoje um dos principais divulgadores de bodybuilding, em um vídeo publicado para informar a morte de Joe Aesthetics, disse que Joe provavelmente não morreu por causa do uso de hormônios e esteroides. Segundo as palavras dele, ele não era um indivíduo altamente musculoso, então provavelmente ele não é uma pessoa que utiliza doses altas de hormônios e esteroides. Por mais que o bodybuilding esteja mais em alta do que nunca, e que seja de conhecimento público a presença de esteroides anabolizantes no esporte, ainda existe um grande tabu a respeito disso, e quase sempre esse assunto é evitado. Recentemente, a Netflix lançou a série Arnold, que conta a vida do maior ícone do bodybuilding mundial, Arnold Schwarzenegger. A série mostra a trajetória de sucesso do menino que nasceu no interior da Áustria e chegou ao ápice do bodybuilding, além de governador da Califórnia e astro de Hollywood. Mas o curioso é que mesmo a série tendo registrado momentos importantes da carreira dele como bodybuilder, fala rapidamente, apenas alguns segundos e de forma muito superficial, o uso de esteroides anabolizantes. Mas renega o fato de que foi preciso muita ciência bioquímica que o ajudou a conquistar os títulos. O fato é que esteroides anabolizantes ainda são marginalizados pela grande massa e vistos com maus olhos por pessoas mais conservadoras. Então falar de uso de esteroides anabolizantes de uma celebridade da internet, com contratos de publicidade com grandes empresas e laboratórios, pode ser um pouco arriscado. São muitos fãs, muito dinheiro, muita gente envolvida e o risco de você ser cancelado é alto. Além disso, ter a morte de uma celebridade fitness associada a substâncias que são amplamente utilizadas no meio da musculação parece ser algo que definitivamente prejudica a imagem do bodybuilding. Afinal, muitos atletas profissionais e amadores têm hormônios e esteroides como uma das ferramentas que auxiliam a sua performance. Claro, associada a treinos, dietas e muita dedicação. Estima-se que entre 40% a 70% dos praticantes de musculação façam uso de algum tipo de esteroides anabolizantes. Então, tornar em evidência o fato que essas substâncias podem provocar problemas de saúde fragiliza publicamente o esporte como um todo. E levar a morte de Joe Aesthetics mais para o lado de ser um acidente natural seria a medida mais prudente de todos que vivem do bodybuilding fitness. Mas então, o que pode desmentir essa tese de causas naturais da morte dele? Vamos aos fatos. Vamos pegar um atleta profissional de ponta, como multicampeão do Olímpia na categoria Bodybuilding Classic, Chris Bumstead, que tem 1,85 m de altura e 104 kg quando está em cima do palco competindo. Ou Ramon Dino, hoje um dos principais atletas brasileiros do bodybuilding e top 3 mundial na categoria Bodybuilding Classic. Ele tem 1,81 m de altura e compete com 101 kg. Já Joe Aesthetics tinha 1,82 m de altura e pesava em torno de 100 kg. Como se pode ver, são medidas muito próximas de um atleta profissional em período de competição. Soma-se a isso o baixo índice de gordura corporal, em torno de 9%, ou 6%, como mencionado em um vídeo no seu canal no YouTube. Ou seja, Joe Aesthetics tinha um peso e condicionamento físico de um atleta de ponta, mas ao contrário dos atletas, ele mantinha esse shape o ano inteiro, sem descanso para o seu corpo. Será que é seguro manter um corpo em alta performance assim por tanto tempo? Não era segredo para ninguém que Joe Aesthetics fazia uso rotineiro de hormônios e esteroides. Ele mesmo declarava isso quando questionado, como nesse podcast, onde ele falou que já fez várias loucuras e experimentou diferentes dosagens no uso de esteroides. To be honest, I did all kinds of crazy shit, let's say, in the past and stuff. Yeah. I've tried different dosages, like the highest kind of... Tragicamente, em sua última postagem no Instagram, ele relatou que havia tentado parar de usar anabolizante, mas mesmo depois de ficar um ano sem tomar nada, ele não conseguia mais repor naturalmente os níveis normais de testosterona no seu organismo. Por isso vinha fazendo TRT, terapia de reposição de testosterona. Na postagem, ele também alertava que os efeitos colaterais do uso de hormônios anabolizantes podem durar muito tempo em seu organismo. Como se pode ver, Joe Aesthetics fazia sim o uso rotineiro de esteroides anabolizantes, e pelo menos um ano antes ele usava em altas dosagens. Mas será que esse uso prolongado de anabolizantes provocou o seu aneurisma? Mas o que é um aneurisma cerebral? De maneira bem simples, aneurisma é a dilatação da parede das artérias, como uma bolha na parede de uma câmara de ar de um carro ou na mangueira d'água. No caso do aneurisma cerebral, essa deformação ocorre em alguma artéria do cérebro, que pode se expandir e romper, levando à hemorragia cerebral. Suas consequências são desde sequelas leves e irreversíveis até a morte.
tudo depende do tamanho do rompimento. Do outro lado, já se sabe há muito tempo que o uso de esteroides anabolizantes provoca aumento da pressão arterial, chegando à hipertensão. Isso é causado por alguns fatores, e principalmente por causa do aumento do peso corporal. Mesmo que você cresça só de músculos, isso vai levar a uma sobrecarga cardíaca. Estima-se que 90% das mortes em atletas bodybuilding em atividade seja relacionada a problemas cardíacos. E você pode conferir isso nesse vídeo que fizemos dos atletas que morreram em 2021. Na listagem, você pode ver as causas da morte e constatar que a maioria delas foram causadas por problemas cardíacos. Esse aumento da pressão sanguínea nas artérias pode provocar sim um aneurisma. A pressão é tanta e por tantos anos que em algum momento uma artéria pode ter a sua parede cedida e forma bolha. Mesmo se a pessoa já tem proveniente de uma condição genética, por exemplo, um aneurisma, o aumento da pressão é um fator determinante para fazer explodir ou não esse aneurisma. Não necessariamente se você fizer uso de esteroides anabolizantes vai ter pressão alta. Se você tiver acompanhamento médico e fizer cardio regularmente, é possível ganhar peso sem afetar diretamente seu coração. Mas Joe Aesthetics tinha pressão alta? Em seu post no Instagram, Nika, a namorada dele, disse que Joe vinha há alguns dias reclamando de dores no pescoço, sem citar o motivo aparente. Isso seria um forte indício de hipertensão. Vejamos. As pessoas com pressão alta podem sentir dores na nuca, que irradia para a testa, devido ao aumento da pressão na cabeça, que comprime alguns nervos sensíveis à dor. Por ser uma área da cabeça onde poucas condições provocam incômodos, acaba sendo um ótimo alerta indicativo de hipertensão. Até aqui, tudo indica que Joe Aesthetics tinha hipertensão, ou pelo menos teve um pico de hipertensão nos últimos dias. Por fim, existe ainda o último fator nesse caso, a incrível definição muscular de Joe Aesthetics que fez dele tão famoso. Ele era seco e definido o ano inteiro, e usava isso, aliás, como uma atração da sua pessoa pública. Certamente, Joe Aesthetics usava outras substâncias, além dos hormônios esteroides, voltados exclusivamente para a definição muscular. Substâncias como termogênicos, hormônios, estimulantes e diuréticos, como clenbuterol, T3 e T4, efedrina, entre outros. Todos eles contribuem para o aumento do gasto calórico e queima de gordura, ou seja, para manter uma definição muscular, ou para melhorar uma definição muscular, mas podem provocar hipertensão arterial. Outra possibilidade seria o uso de anastrozol para reduzir os níveis de estrogênio. O problema é que baixo índice de estrogênio causa rigidez arterial, o que pode provocar um aneurisma. Agora lembre-se, ele mesmo admitia que fazia loucuras usando substâncias. Então acreditar que ele usava substâncias específicas para se manter seco o ano inteiro é bem plausível. Se pegarmos todas essas evidências, conseguiremos ver tudo pronto para uma tempestade perfeita. Substâncias para definição muscular que podem causar aneurisma e artéria defeituosa. Uso prolongado de esteroides anabolizantes que causam hipertensão. O quadro de hipertensão. O resultado final é o rompimento dessa artéria defeituosa pela alta pressão sanguínea e uma hemorragia cerebral vasta que causou a sua morte. A conclusão triste e que ninguém quer admitir é que Joe Aesthetics muito provavelmente não foi uma vítima da sua má formação genética. Ao invés disso, ele obteve o resultado que um estilo de vida sempre em evidência exigia. Sem descansar seu corpo e mente, Joe Aesthetics pagou o preço para ser destaque no meio fitness e infelizmente calculou erroneamente os riscos envolvidos. Agora, por que é importante todo mundo saber o que de fato aconteceu com ele? O intuito desse vídeo não é fazer julgamentos sobre as decisões de ninguém, mas somente esclarecer os reais motivos que levou à morte de um cara carismático, gente boa, que difundiu o bodybuilding e lifestyle como poucos. É inegável o quão positivo foi o trabalho que o Joe Aesthetics desenvolveu nas suas redes sociais nos anos que esteve aqui, e quanto inspirador ele foi para milhões de pessoas. Por isso é preciso saber o que aconteceu de fato com ele, sem medo da verdade, para que milhares de outros jovens não cometam os mesmos erros. Bodybuilding é um esporte fantástico e um lifestyle melhor ainda. É totalmente seguro você ter um corpo musculoso e bem definido, mas se quiser levar isso a sério em alta performance, como o Joe Aesthetics, é preciso ter um acompanhamento médico de perto e respeitar os limites de segurança do seu corpo. O problema é quando críticos desinformados ou influenciadores que querem esconder a verdade não te informam de todos os detalhes. Por isso, sempre pesquise antes de tomar qualquer decisão que envolva a sua saúde e sempre consulte um profissional da área. Se estiver com dores de cabeça ou nuca, procure um médico quanto antes. Doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Bom galera, fico por aqui. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma.
Se puder, deixa aquele like maroto, que isso me ajuda imensamente. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se informar mais sobre esse caso. E se você ainda não é inscrito no canal, já te convido para se inscrever e ativar as notificações. Até a próxima, um forte abraço, fui!